Boa noite, torcedor vascaíno. Não tivemos uma boa noite assim, de certa forma, mas aqui vai uma análise rápida, vou tentar ser bastante breve, até porque não tem muitas novidades em relação ao Diniz, ao estilo do jogo do Vasco, as carências táticas do Diniz, as carências de ideias do Diniz. Então não tem por que aqui eu enrolar e não ser extremamente direto com vocês, tá? Para quem não assistiu o jogo, para quem assistiu o jogo, eu vou resumir aqui basicamente como foi o desenrolar da partida e parece que as coisas são um filme repetido no roteiro do Fernando Diniz em relação à sua carreira. Hoje o Vasco foi com um time bastante mexido para esse jogo, mas com bastante também peças titulares, tá? Não foi também extremamente assim um time alternativo, como foi contra o Nova Iguaçu e repetiu o placar de 0-0 em São Januário. Hoje o público foi bem abaixo, também numa segunda-feira, 8 horas. O time já não está animando, deu cerca de pouco mais de 8 mil pessoas. E a gente vai fazer uma análise aqui sobre o momento do Vasco, que hoje acertou a contratação muito bem encaminhada do Cuiabano. Só que o foco agora é o jogo, então vamos analisar o jogo em si. Basicamente, quando você tem um time de menor investimento, com um time de maior investimento, que é o caso do Vasco, obviamente o time de maior investimento, eu não gosto de falar time grande, time de maior investimento, tem a obrigação, a torcida pede que avance, adiante as linhas, a marcar pressão. Nada diferente do que tem acontecido desde que o futebol é futebol. Só que a cada rodada que passa, seja de Campeonato Carioca, de Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama dá sinais claros de não evolução. Acontece uma não evolução, principalmente no setor ofensivo, que se ano passado a gente foi o quinto melhor ataque do Campeonato Brasileiro, um dos melhores do país. Beleza que o time perdeu o Ryan, mas você pode passar em branco com o Madureira. Com todo respeito ao Madureira, com todo respeito à história do Madureira, com todo respeito aos trabalhadores que estão no Madureira, que não vêm para cá para brincar, mas o Vasco não pode passar em branco com o Madureira. O Vasco não pode passar em branco com o Nova Iguaçu. Independente do time estar mexido. Então isso para mim já são sinais claros de que alguma coisa está acontecendo, e essa coisa se chama pobreza de ideias de Fernando Diniz. Eu não queria acreditar, mas ao que tudo indica, o Vasco ano passado foi muitas vezes, foi em diversos jogos, salvo por Ryan. Uma partida no passado que eu me recordo bem contra o Fortaleza, onde o Vasco estava empatando em 0-0, teve um jogador expulso, Hugo Moura, onde comprometeu diversas vezes o ano do Vasco. O Ryan decidiu o jogo. Eu não me lembro se foi 2-0, 1-0, o Ryan decidiu o jogo. Acho que foi 1-0, o Ryan decidiu o jogo. Com uma arrancada. Uma arrancada e frieza na finalização. Quem vai fazer isso pelo Vasco hoje, eu não sei. Só sei que o Diniz, ele precisa criar mais, e o Vasco tem a obrigação, novamente repito, de ganhar do Madureira. De fazer gol minimamente. Eu elenquei aqui alguns momentos do jogo e dentro dessa numeração eu vou comentar sobre. 5 minutos de jogo. Escanteio, o Léo Jardim salva. Bola aérea. Não vou citar, já citando, que foi em cima do Piton, extremamente fraco no jogo aéreo. Estatura, todo mundo sabe disso, mas se posiciona mal, assim como muitos da defesa do Vasco. Mas essa bola aérea defensiva, assim, foi contra o Mirassol. Assim, ia sendo hoje o gol que o Vasco tomou, assim, foi 2 vezes contra o Maricá, uma de escanteio, uma bola cruzada. E o Vasco não para de sofrer defensivamente. Seja no chão e principalmente na bola aérea. Aos 8 minutos o Vasco tem um pênalti no
no Moreira. Ficou uma briga entre o Brenner, se ele bateria ou não bateria. E acabou que o Puma Rodrigues pegou a bola. Não considero que bateu mal assim. O goleiro foi muito bem. Ao decorrer do jogo, ele ficou provado que ele é um bom goleiro. Mas, passado isso, aos 29 minutos, o Barro erra um passe, a indecisão ali do Robert Renan, de ir atrás da bola ou não. E o Madureira, nesse erro, bota uma bola na trave. Então foi a cabeçada do Madureira, que o Léo Jardim fez uma excelente defesa, e uma bola na trave que, se fosse uma palma da mão para dentro do gol, seria gol. Então o Vasco já expõe algumas carências, seja de saída de bola, seja de marcação no jogo aéreo. E isso fica bem claro nos próximos lances que eu vou comentar aqui com vocês. Um ponto que eu anotei aqui, que as melhores chances ofensivas do Vasco têm se resumido ao Andrés Gomes. O Vasco hoje é dependente, você concorde ou não, mas foi uma análise que eu fiz, que as jogadas mais ofensivas do Vasco têm se resumido ao Andrés Gomes. Não pode ser isso. Desculpa, mas não pode ser isso. Um time que está investindo, que eu não vou nem dizer do Breno e do Nestroza que estrearam hoje, mas é muito pouco para um time que tem investido e para um treinador que não ganha mal, para um treinador que tem elencos melhores que muitos clubes da Série A, principalmente no setor ofensivo, e novamente com todo respeito, muito melhor que o Madureira. O Diniz não pode produzir tão pouco e não tem o menor sentido ele ficar irritado se daqui a pouco vai acontecer a coletiva, se alguém perguntar dos mesmos erros que acontecem da pobreza no ataque que o Vasco nos últimos 2 jogos fez um gol. E o gol contra o Mirassol, nada trabalhado, um em bola cruzou, Coutinho se vira, uma posição ali totalmente que ele não agride área, mas agrediu. Muito pouco para um time que vislumbra aí chegar às oitavas de final da Copa do Brasil, quartas que seja, chegar longe na Sul-Americana e almejando entre os 10 primeiros. Um time que erra bastante, não vai conseguir nada no ano. Erra bastante defensivamente. Aos 37, o Rojas, ele de fora da área, corta pro lado, botando quase que ele consegue fazer um golaço. Mas novamente repetindo, é muito pouco para a diferença técnica que existe entre Madureira e Vasco. Sem falar que o jogo ainda foi em São Januário. Ainda tem esse fator casa. Aos 45, o 45 do primeiro tempo, o Puma dá uma cabeçada, o goleiro faz uma excelente defesa, foi em cima dele, mas sem tirar o mérito, uma excelente defesa do goleiro. E aí chega o segundo tempo. Segundo tempo, com 4 minutos de jogo, o Lula acerta uma bola na trave. Beleza, começou pressionando. Não que não tenha pressionado no primeiro tempo, mas não criou muita coisa. Não querendo... É que eu pensei bastante para falar. Não querendo justificar o empate, longe disso. Até porque em muitos momentos você via ali que se desse mais 50 minutos de jogo, o Vasco não ia fazer um gol. A arbitragem, de modo geral, no Brasil é uma coisa muito questionável. Espero que nos próximos anos a gente consiga profissionalizar isso. E o pênalti não dado em cima do Andrés Gomes é uma coisa surreal. Eu entendo que o árbitro, beleza, gente, é fração de segundos. Perdão, é fração de segundos. É por isso que isso aqui eu tô gravando assim que acabou o jogo e vou tacar no YouTube pra vocês. Não tem muita edição, tossi. Vou errar também, super normal. Mas voltando pra não perder o fio da meada, o pênalti que o
É porque é muito controverso, é complicado também para não falar de arbitragem, justificando o empate, mas quando o jogador se joga, tentando ludibriar a arbitragem, a gente reclama. O árbitro também acha uma puta sacanagem quando o jogador tenta ludibriar a arbitragem, que às vezes acaba enganando, beleza. Só que a forma como o Andrés Gomes é tocado hoje, um trançapé, deu um trançapé, ele tenta manter a jogada, eu valorizo isso muito no jogador, mas daqui a pouco eu vou falar que é preferível se jogar do que se manter em pé, porque o jogador tentou se manter em pé, catocavar, que a gente diz ali, tentando segurar no chão, ele justamente impediu a progressão e continuidade da jogada. Se isso não foi pênalti, esses caras têm que procurar outra profissão para fazer, porque demorou demais. Recapitulando de novo, eu entendo que o árbitro possa não ter visto, foi muito rápido, beleza. Agora o VAR, gente, o VAR tá ali com o monitor, não são um, são dois, são três, são diversos monitores. Tem o VAR, tem o auxiliar do VAR, tem o auxiliar do VAR. Como não dar esse pênalti, gente? Vamos passar pra gente não se alongar nisso, mas se você puder estar vendo aí o pênalti que o Andrés Gomes sofreu. Aí nesse meio termo teve a entrada do Rinestrosa, bastante, errou mais que acertou, bastante nervoso também, gente. A gente tem que levar isso em consideração. Parece um jogador que sempre propõe verticalidade, né? Um jogador que volta ao jogo o tempo todo. Gostei desse modo de propor o jogo dele, de ir pra frente o tempo todo. Só que acabou errando. Não tem entrosamento zero com o time, não conhece ninguém. País novo, beleza. Apesar de ter jogado na base do Palmeiras, não jogou profissionalmente. Então, e além desse questionamento que fica, por que não foi salientado pro árbitro a penalidade, o árbitro bastante inseguro, o árbitro marcando jogadas e depois voltando atrás, mas mais vezes não marcando e depois marcando. Como assim? Tiveram faltas que aconteceram, o árbitro não marcou e depois de muito tempo marcou. Algumas que não aconteceram, ele marcava, pensava em marcar e depois dava continuidade. Então ficou muito confuso, que passou insegurança pra gente. Mas para resumir aqui, que a gente já está indo para 13 minutos de vídeo, não dá mais para bancar Fernando Diniz. Já não dava para mim antes da final da Copa do Brasil. O time, como eu falei no início do vídeo, não tem evolução. E o que antes era um modo de justificar era o ataque, uma defesa que tomava muitos gols. Hoje o ataque não produz mais nada, o Fernando Diniz não consegue extrair mais dos jogadores. Eu me arrisco a dizer que agora eu não estou vendo não evolução, estou vendo involução, devido a principalmente o setor ofensivo, e não se pode novamente justificar com a saída do Rayan para vencer o Nova Iguaçu e o Madureira, com todo respeito aos profissionais. Mas para finalizar aqui, não vou pichar o treinador, não vou ficar atacando pau em cima de treinador, mas o que eu vou falar aqui, não sei se vocês concordam, comentem aqui no vídeo se concordam ou não. O trabalho do Diniz não vai mais evoluir, o trabalho do Diniz não evoluiu nos últimos anos. O último bom trabalho do Diniz foi em 2022, em 2023 o Fluminense começa a jogar bola a partir das oitavas para as quartas, dando muita sorte de campeão em determinados momentos. Ganha a Recopa com o Fluminense 24, tudo nas costas do John Arias. E no Vasco não tem evolução, só teve aquele período ali de agosto, setembro, onde o Vasco jogou o máximo da bola. Temos que salientar também isso sim, que o Vasco jogou muita bola já com o Fernando Diniz, mas isso durou 4 semanas, tá? E de lá para cá, nada evolui. Então, eu aguardo a demissão do Fernando Diniz, nós aguardamos a demissão do Fernando Diniz, e o Pedrinho precisa enxergar. Fica o questionamento final. Pedrinho, o que você justificaria a manutenção do Fernando Diniz no cargo de treinador do Vasco, já que o time não evolui, o time evoluiu no ataque,
O time é pobre de ideias, sofre bastante defensivamente, erra mais que acerta e não consegue mais pontuar. Lembrando que nos últimos 9 jogos de Campeonato Brasileiro, juntando a temporada 25 e 26, o Vasco foi derrotado 8 vezes. O trabalho que era de 41% com o resultado de hoje caiu e é o segundo pior treinador desde 2022, ficando atrás apenas de famoso Boina. O famoso Boina, que teve 8% de aproveitamento. Gente, não dá mais. Eu só aguardo agora a demissão do Fernando Diniz. Você curtiu o conteúdo? Eu sei que 15 minutos de vídeo não é para qualquer um, então se você chegou até aqui, curte, compartilha e comenta o que você achou da partida de hoje e qual a sua projeção para o Vasco nas próximas partidas. Valeu, muito obrigado. Canal do Frazão, aqui ó, Notícias de Vasco, sempre aqui. Valeu.